Sou o professor Flávio de Itajubá, estou falando pela Associação Teológica Cason, falando sobre heresiologia. Acabei de fazer um videozinho aí de 20 e poucos minutos, parte 1, vamos para a parte 2. Então, nós vamos hoje aqui, agora, né, hoje falar nisso, hoje é dia 1, 2, 3, 4 de junho de 2025. Vamos lá então. Dando sequência aqui na parte 2 do nosso estudo, falando sobre heresiologia. Hoje nós vamos falar aqui sobre algumas consideradas heresias pelo cristianismo, alguns considerados hereges ao longo da história, principalmente no primeiro século da igreja. Então nós vamos falar de alguns que são considerados hereges. Nós temos aqui no século, deixa eu ver aqui, no início da igreja, no primeiro século, Apolinário. Ele tinha uma doutrina no qual não reconhecia a existência da alma humana em Jesus, substituindo-a pela ação divina do Verbo. Então, Apolinário, ele tinha essa doutrina. Ele não acreditava na existência da alma de Cristo. Ele acreditava que Jesus era só divino. Entende? Nós temos também agora aqui. Deixa eu ver mais um aqui, só um minutinho. Deixa eu trazer aqui. Tá, nós temos aqui agora. Peraí. Só um minuto. Nós temos aqui Ario. Ario. Quem foi Ario? A doutrina do arianismo, no ano 250 a 336. Foi um padre cristão de Alexandria que afirmava ser Cristo a essência intermediária entre a divindade e a humanidade. Negava o caráter divino e ainda desacreditava a Santíssima Trindade. Então nós temos aí o Ário, né? Nós temos também a doutrina do docetismo. O docetismo no segundo século. Segundo século, a partir do ano 101 até o século 3. Docetismo negava a existência de um corpo material a Jesus Cristo. O docetismo dizia que Jesus seria apenas espírito. O apóstolo João vai defender a fé cristã, muitas vezes dizendo que o verbo se fez carne. O que o docetismo acreditava? Eles falavam assim, se Cristo sofreu, ele não era divino. E se ele era Deus, não poderia sofrer. Então os docetistas não acreditavam que Jesus tivesse natureza humana. Não ensinavam a encarnação do Verbo. Você vê também, interessante, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Essa é uma doutrina também que ao mesmo tempo que João vai combater o gnosticismo, daqui a pouco a gente vai falar do gnosticismo, o João, na primeira carta de João, você vê que a primeira carta, o Evangelho de João, primeira carta de João, segunda carta de João, terceira carta de João, foram os livros escritos a partir do ano 90 depois de Cristo. Lembrar que esse João não é o João Batista, não. Tá, o João Batista morreu lá na época de Jesus, quando ele estava na terra aqui, porque né, Herodes mandou cortar a cabeça dele. Esse João aqui é o discípulo amado, é o irmão de Tiago, filhos de Zebedeu. Lembra bem? Então, esse João que foi exilado para a ilha de Patmos. É ele que escreve o Evangelho de João, 1 João, 2 João, 3 João
e o Apocalipse. Então, o imperador, ele depois dos anos 90, aliás, depois dos anos 80, a perseguição, um pouquinho antes dos anos 80 e depois dos anos 80, perseguição violenta contra os cristãos, por N motivos. E também porque o imperador se auto-endeusava e queria que todo mundo o adorasse. E os cristãos não faziam isso, né? Os cristãos tinham ali Jesus como o único Senhor, único digno de adoração, de honra. Então, no caso, se você ler o Apocalipse capítulo 1, por que João foi exilado para a ilha de Patmos? Quer dizer, ele foi preso numa ilha. No Apocalipse capítulo 1, no verso 9, está escrito assim, ó: Eu, João, irmão vosso, e companheiro convosco na aflição, no reino, na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então foi nesse momento aqui então que ele vai ter, no tempo que ele está ali, vai ter as revelações do Apocalipse também. Então é esse João que ele escreve a carta 1 João, por exemplo, no capítulo 4, em 1 João 4, ele vai falar alguma coisa para combater esse tipo de heresia que não acredita que Jesus, ao mesmo tempo, ele é Deus que se fez carne e, ao mesmo tempo, ele é humano, filho de mulher, ele é humano. Então isso deu um nó na cabeça da turma. Você vê aqui João, 1 João 4. Amados, não creais em todo espírito, não creais, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque já muitos falsos profetas têm surgido no mundo. Então ele está falando de pessoas que têm um espírito contrário à vontade de Deus. 1 João 4,2: Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito, quer dizer, toda pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir e agora já está no mundo. Quer dizer, desde aquela época ele já falava que existia um espírito trabalhando para contrariar as verdades do Evangelho. Isso quando a gente olha o Evangelho de João, né? No capítulo 1, você vê assim, escrito, né? Evangelho de João, capítulo 1, no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí você vê João 1, verso 14. Esse mesmo Verbo que estava no princípio com Deus, que era Deus, agora, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então você vê que o Verbo que estava no princípio com Deus, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, como que Jesus, ele não é humano ou ele não é divino? Ele é. Agora, não é fácil de entender, mas olha onde você viu. Ele deixou por um momento os atributos divinos e se tornou homem. Se você olhar, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 2 de Filipenses, eu estou falando isso para mostrar para você que o docetismo, o arianismo, o apolinarismo não bate com a Bíblia Sagrada. Eles tinham essa ideia, né, conforme a gente acabou de falar, que Jesus não era divino, ou ele era homem, ou ele era só o Espírito, e que Deus não se encarnou, que a gente vai ver também para frente aqui, que é uma doutrina do gnosticismo, que pegou muito nessa época, né? E até hoje tem também, viu? Mas vamos lá. Filipenses capítulo 2, no verso 5, olha o que está escrito. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não o considerou ser igual a Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então a gente vê aqui, né, a questão da triunidade, ou trindade, né? Santíssima Trindade, Santíssima Triunidade, o mistério, onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas coexistentes, coeternas, que se manifestam, mas não são três deuses, é um único Deus. Onde está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo. Onde está o Filho, está o Pai e o Espírito Santo. Onde está o Espírito Santo, está o Filho e está o Pai. Eles são a natureza deles, eles são divinos. É um único Deus, não há um só Deus. Né? Você vê lá, Deuteronômio, capítulo 6, que é o Shema, que é o que foi falado por Moisés ali para o povo, né, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor de todo teu... Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, toda a tua alma, de todas as tuas forças. Você vê, ele é o único Senhor, o único Deus. Aí você vê Jesus aqui, Filipenses capítulo 2, verso 11. Toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Né? Então, Deus, ele é o Senhor. O Espírito Santo traz a presença do Pai e do Filho, que é aqui no Evangelho de João, no capítulo, olha para você ver, Evangelho de João, acompanha comigo, no capítulo 14, Jesus disse assim, Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, quando ele estava aqui na terra, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então, quando ele fala aqui no verso 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. A palavra outro aqui vem do grego allos, que significa da mesma espécie. Então, o Consolador é o Espírito Santo. No verso 20, olha o verso 20, ó. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Ó, Jesus estava falando, eu estou no Pai. Aí, ao mesmo tempo agora, olha o verso 21, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, por que pretende manifestar-te a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele e nele faremos morada. Você vê que como que é um mistério, ó? Jesus está dizendo, no versículo 20, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Aí ele fala, quem me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Depois ele fala no verso 23, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos para ele. Ó, viremos para ele, e nele faremos morada. O que ele está falando? Que ele, o Pai, vai fazer morada na pessoa que o ama. Mas como que Jesus vai morar em mim, em você? Como que ele vai morar em nós? Como que ele mora em nós? Aí você vê que em 1 Coríntios, no capítulo 3, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3,
no verso 16. Olha aí, ó. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o Espírito de Deus é o Consolador que Jesus falou. É o Espírito da verdade que Jesus falou. É o Espírito Santo que está conosco. Então ele falou, não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Tá vendo? Então nós somos o santuário de Deus. O Espírito Santo, ele é Deus conosco. Ele é o Pai e o Filho conosco. O Espírito Santo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo conosco. Na pessoa do Espírito Santo. Os três são um só. Ao mistério da Trindade. Você vê no Evangelho de João, no capítulo 14, quando Jesus, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, está escrito: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu o teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante, ele não fala assim, ó, ninguém vai ao Pai. Ele fala, ninguém vem, ele traz para ele. Por que, que ele traz assim, ó, ninguém vem, ele traz para ele. Por quê? Você vai ver, porque ele e o Pai é um só. Não tem como ele falar, vai lá e me encontra. Não, vem, vai encontrar com o Pai, você vem por mim. E você vê, ó, ele fala também, né, no João capítulo 10, ó, eu sou a porta. João capítulo 10, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai ser salvo. Eu sou a porta. Evangelho de João aqui, ó, capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Aí ele fala, então, no capítulo 14 de novo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Mas aí, continuando aqui no João 14, no verso 7, Jesus falou, se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. De agora em diante, o conheceis e o vistes. Como assim? Olha que coisa. Ele está falando que quando viu Jesus ali, conhecendo Jesus, se conhece o Pai e vê o Pai. Aí no capítulo, João capítulo 14, verso 8, disse Filipe, uma pergunta que é válida. Filipe falou, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco, e não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim, que faz as obras. Olha que mistério da Trindade, gente. Ele e o Pai é um só. E ao mesmo tempo ele rogou ao Pai para enviar outro Consolador, da mesma espécie. E esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, vai morar em nós. E ao mesmo tempo ele fala que o Espírito Santo morando em nós, é ele e o Pai estão juntos também. Porque ele falou, quem me ama será amado de meu Pai. E viremos para ele e faremos nele morada. E nós lemos lá em 1 Coríntios 3 que nós somos a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Então aí está o mistério da Trindade. Por isso que teve muitas heresias, porque o pessoal ficou meio apavorado e queria razão 100% para tudo. Lembra que no começo eu falei que a gente tem que explicar a razão da nossa fé para que a outra pessoa tenha um entendimento? Mas existe uma dimensão, um momento que a gente tem que falar assim, Senhor, isso aqui é por fé mesmo, é por acreditar naquilo que eu ainda não estou vendo. É uma faceta.
é uma ala da fé, né? Que a gente aceita mesmo não tendo ali um 100% de entendimento racional. Mas de forma geral, você consegue entender a razão da sua fé. É que esse sentido aqui da trindade, ou da triunidade, está além, por enquanto, da nossa capacidade natural. Porque nós ainda somos limitados, não temos alguns atributos que só Deus tem. Né? Os atributos de Deus, que são incomunicáveis. No caso, a onipotência, a onipresença, a onisciência, a presciência. O que é a onipotência? Deus tem todo o poder. O que é onipresença? Ele está presente em todo lugar. O que é onisciência? Tem todo conhecimento. O que é presciência? Ele conhece as coisas antes de acontecê-la. Ele sabe as decisões que nós vamos tomar. Não é que ele obriga a gente a tomar aquela decisão, mas é um atributo que ele tem de saber que decisão que eu vou tomar. É a presciência. Por exemplo, você está aí agora, você não sabe se você vai tomar café, se você vai almoçar, se você vai continuar assistindo o vídeo ou não. Deus não interfere se você vai fazer algo ou não, se você não pedir para ele, claro. Mas nem você sabe o que você vai fazer. Mas Deus já sabe. Porque para Deus não está limitado ao tempo presente, passado e futuro. Ele está fora disso. Foi ele que criou o tempo. Você entende como que é algo só pela graça e misericórdia de Deus? Então as pessoas na época de Jesus lá, um pouco depois, né, entraram com muitas heresias. O docetismo, não só o docetismo, né, outras também, conforme nós acabamos de falar. O arianismo, o apolinarismo, eles passaram a não acreditar que Jesus tivesse uma natureza humana, no caso aqui do docetismo. Não ensinava a encarnação do Verbo, porque se Cristo sofreu, não era divino. E se ele era Deus, não poderia sofrer. A doutrina do docetismo. Como também tinha a doutrina do macedonianismo, ou penamaltomache, a crença de que o Espírito Santo foi uma criação do Filho e um servo do Pai e do Filho. Isso aqui é uma heresia fundada no século IV pelo bispo macedônio I de Constantinopla. Professava uma opinião semelhante à do arianismo, mas aparentemente negando a divindade do Espírito Santo e quanto ao mérito de Jesus como sendo o mesmo em espécie como a de Deus Pai. Então você vê aqui que esse macedonianismo também não aceita a questão da trindade e da crença que o Espírito Santo era Deus. Você vê como que muitas coisas é difícil da pessoa entender logicamente no momento, principalmente a questão da trindade, né? Mas se o Espírito Santo não é Deus, como que ele mora em nós e ele traz Deus com ele, Deus Pai e Deus Filho? E Jesus falou que ia enviar um outro, quer dizer, a palavra outro, allos, vem do grego allos, da mesma espécie. Então o Espírito Santo, ele é Deus. Também tinha um outro também, a outra doutrina também, antinomianismo, é outra heresia, né? É a ideia de que não há nenhuma obrigação de obedecer à legislação de ética ou moralidade, tal como apresentado por autoridades religiosas. Então, essa doutrina também aqui, ela é um grupo de pessoas. Deixa eu voltar aqui para você entender, falar. É um grupo de pessoas que eles não queriam obedecer. A igreja, vamos dizer assim, a palavra, as normas da palavra, obediência porque Jesus colocou alguns como apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Eu estou citando Efésios, capítulo 4, verso 11 em diante. Por que o Senhor colocou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? Porque Deus os capacitou para ajudar o corpo de Cristo, os irmãos. Capacitou para quê? Olha para você ver, Efésios 4, 11.
E ele mesmo, está falando de Jesus, tá? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres ou doutores, né? Qual que é o objetivo ao verso 12? Efésios 4:12. Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, quer dizer, o desenvolvimento dos crentes, o crescimento dos crentes. Para quê? Para desempenhar o ministério. O que é ministério? Para fazer bem o serviço, para trabalhar bem, para edificar o corpo, para crescer o corpo. Quer dizer, crescer as pessoas que estão ali reunidas, para que haja um aprendizado, para que saibam sobre o Senhor, sobre os caminhos do Senhor, sobre a doutrina do Senhor, sobre o amor a Deus, o amor aos irmãos. Por que isso? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Está vendo a questão da heresiologia? Para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então é para que nós possamos crescer. Então o Senhor colocou pessoas para nos auxiliar, pessoas com vocação, com dons. Você poderia olhar em Romanos, capítulo 12 também, só para você. Em Romanos 12, cada um de nós temos uma função no corpo. Você sabe, né? Jesus é o cabeça e nós somos membros do corpo dele. É um ato de fé, nas denominações, por exemplo, dá um exemplo aqui: presbiteriana, assembleia, ministério ID, batista, congregacional. Quer dizer, são denominações, mas a igreja do Senhor Jesus, ela é mundial, universal. Ele tem pessoas em todos os lugares, pessoas de fato que entregaram a vida para ele e seguem o caminho dele. Então, se você olhar assim de cima para baixo, Jesus é o cabeça. Lá em Efésios capítulo 1 fala, ele é o cabeça e nós somos o corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Então, se você olhar aqui em Romanos, no capítulo 14, você vai observar que cada um, de acordo com a graça, tem a sua função no corpo. Romanos 12, versículo 3. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Assim como em um corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que exerce liderança, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. Então você vê que nós somos membros de um corpo e cada um tem uma função para poder ajudar o corpo. Assim como nós temos esse corpo. Tem a mão, tem o pé, né? Tem o braço, o antebraço, o joelho. Cada um tem uma função. Então cada um de nós temos uma função e todos os membros querem o melhor para o corpo. Então o Senhor estabeleceu pessoas para ensinar de fato a verdade, para que não sejamos enganados, sejamos levados por vento de doutrina. Você entende? Então vamos lá, continuando aqui então. Então nós temos aí essa
esse antinomianismo, a ideia de que não precisa obedecer às autoridades religiosas. Completamente errado, né, gente? A gente precisa sim. Aí eu coloquei também, Paulo adverte em Gálatas 5,13, né? Que Deus nos chamou para a liberdade, mas não é para dar ocasião para a carne, né? Também em Romanos capítulo 6, que nós não podemos viver no pecado. Porque agora eu entreguei a vida para Jesus, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Não é bem assim, né? Outro perigo também, gente, que é importante a gente falar, assim, não estou falando contra A, B ou C, mas, eu não preciso ir na igreja, eu agora estou na minha casa. É perigoso, muito perigoso. Por quê? Porque se nós somos corpo, somos membros do corpo, então nós precisamos dos outros. O braço não pode sair fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é o braço. Sim, ele é o braço, mas se ele sair do corpo, ele morre. O corpo vai sentir a falta dele, mas o corpo sobrevive. Mas o braço não. Então a gente não pode falar assim, não, eu não preciso ir na igreja, a igreja sou eu. Tem gente que fala assim, a igreja sou eu. Não, não, a igreja não é você. A igreja é o todo, é o corpo. Você é membro desse corpo. Você é membro desse corpo que é a igreja. Então, se você olhar aqui, ó, olha bem para você ver. Em Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, olha, diz assim, vamos ganhar um tempinho aqui, vamos direto. Efésios 1, verso 22. Mas vou voltar um pouquinho aqui, ó. Efésios 1, 18. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança para a qual ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para conosco os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Então Jesus assentou à direita de Deus Pai nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu, quer dizer, constituiu Jesus como cabeça da igreja, a igreja, ó, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então você vê que Jesus é o cabeça, ó, Efésios 1, 22. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. Então Jesus é o cabeça da igreja e a igreja, ó, que é o seu corpo. Tá? Jesus é o cabeça, Jesus está acima de todo principado e potestade, assentado à direita de Deus Pai, literalmente. Mas de forma mística, espiritual, ele é o cabeça. E nós ainda estamos na terra, fazemos parte do corpo dele pela fé. Então ele sujeitou todas as coisas debaixo da autoridade da igreja. Agora, a igreja em si, ela tem constituída nela apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, nos quais os membros que fazem parte do corpo devem se sujeitar a esses que Deus colocou, que Jesus colocou como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. É claro que a gente sabe que tem muita gente usurpando essa autoridade de apóstolo, de profeta, de evangelista, pastor e mestre. Muita gente querendo o título, mas não tem essa ordenança do Senhor de fato. Aí já é outra questão, outra história, né, gente? Vamos continuando então aqui, na heresia. Nós temos ainda aí marcionismo. Olha o marcionismo, essa heresia também.
um cristianismo primitivo dualista. Os marcionistas acreditavam que Jesus, Cristo como Salvador, enviado por Deus, e o apóstolo Paulo como seu chefe. Mas rejeitavam a Bíblia hebraica e Javé. Marcionistas acreditavam que o colérico Deus hebraico era uma entidade separada e menor do que o misericordioso Deus do Novo Testamento. Essa opinião foi, de certa forma, semelhante à teologia cristã gnóstica, mas de outras maneiras diferentes, originado nos ensinamentos de Marcião de Sinope, em Roma, por volta do ano 144, depois de Cristo. Então você vê aí essa doutrina também no tempo depois de Cristo, aí a do Marcião. Você tá Marcião, interessante. Marcionismo. O que Marcião acreditava? Olha você ver, que doutrina. Ele rejeitava o Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão. E só aceitava o Novo Testamento, na pessoa de Jesus. Então ele falava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus colérico e irado, e o Deus do Novo Testamento era um Deus bondoso. Então ele não aceitava o Deus de Abraão. E a gente sabe que o Antigo e o Novo Testamento, eles se completam. Há promessas no Antigo Testamento que se cumprem em Jesus. A promessa feita, por exemplo, no Gênesis 12 com Abraão, para Abraão, quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que ainda te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e em você, Abraão, e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Agora, por meio de quem que foi abençoado todas as famílias da terra? Do descendente de Abraão, que é Jesus. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 3, gente. Então não tem como você descartar o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento. Você olhar em Gálatas, por exemplo, aqui, né? Gálatas capítulo 3. Então a gente foi, Gênesis 12, você pode ler depois lá, que por meio dos descendentes de Abraão, por meio da descendência de Abraão, seria abençoada todas as famílias da terra. Como que todas as famílias da terra são abençoadas? São abençoadas porque Jesus, quando morre na cruz, e ele ressuscita, o evangelho que então é a salvação que até aquele momento era por meio da nação de Israel no Antigo Testamento, era só a nação de Israel que detinha o poder do caminho de salvação, que era obedecer os mandamentos lá e acreditar no Messias que haveria de vir. Quem é esse Messias que haveria de vir? É Jesus, que foi rejeitado pelos judeus, rejeitado pela maioria deles, pelos fariseus, saduceus. Mas aqui em Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, no verso 16, está escrito assim, Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, ao seu descendente, dando a entender que se refere a um só, que é Cristo. Então, Cristo, no capítulo 3, verso 13 agora, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou da maldição da lei. Para quê? Olha o verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, a bênção estava só com Israel. E ela não era passada para todos os gentios. Quem são os gentios? Você sabe. São aquelas pessoas que não pertenciam à nação de Israel. Então a bênção estava só em Israel. Precisava ser circuncidado, conforme Gênesis capítulo 17, para pertencer à aliança de Deus que foi feita com Abraão e estendida para Isaac, para Jacó, para Israel. Então, para pertencer a Deus, pertencer ao povo de Deus, no Antigo Testamento deveria fazer parte das alianças de Deus feita com Abraão, com Isaac, com Jacó. E uma das coisas necessárias era a circuncisão.
que era aquela cirurgia feita no órgão genital do homem. Agora, no Novo Testamento, por meio de Jesus, ele abriu para todos nós. Então, a bênção que era só de Israel chegou aos gentios, chegou a outros povos, por meio de Jesus Cristo, que pagou a maldição da lei, que nos resgatou do mal. Toda a maldição vinha sobre aquele que não estava debaixo da lei de Moisés. Na verdade, ninguém conseguiu cumprir a lei de Moisés. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Mas são resgatados, são justificados gratuitamente pela redenção que há em Jesus Cristo. Então você vê que não tem como não crer no Deus do Antigo Testamento, porque é ali que é a origem das promessas, para que elas se cumpram no Novo Testamento. Mas ele também falava assim, Marcião, né? Essa doutrina também, que ele falava que o Deus do Antigo Testamento é muito colérico, muito mata, briga, guerra. Mas olha aí pra você ver, imagina bem, vamos pensar aqui. Os povos do Antigo Testamento viviam à base de guerras. O Senhor provê a paz, promove a paz. Por exemplo, se você pegar quando o povo de Deus sai do Egito, se você ler os textos, ele vai passar pela terra dos Amonitas, por Seom, por Og. Ele pede paz para poder passar. Mas eles não aceitam que Israel passe debaixo de uma paz. Inclusive Moisés falou, a gente paga a água que o nosso gado beber. Se pastar em algum pasto durante a caminhada, a gente paga. Mas não, eles se levantavam contra o povo de Deus. Aí não tem como. Se era olho por olho, dente por dente, eles iam também participar de uma guerra. Agora, outra coisa também. Deus, ele, quando lá fala assim, mandou matar mulheres, crianças, homens. Lá no caso, por exemplo, dá um exemplo aqui dos amalequitas. Quando Deus falou por meio de Samuel, do profeta Samuel, falou para Saul matar todos os amalequitas. Criança, homem, mulher. Aí a gente olha num primeiro momento, a gente fica assustado. Como que Deus manda matar criança, homem, mulher? Então Deus é irado mesmo, é colérico mesmo. Ei, calma aí, calma aí. Se você for olhar, na época do rei Saul, em torno do ano 1000 antes de Cristo. Vamos andar no ano 1450, 1500 antes de Cristo, Moisés viveu e tirou o povo do Egito. Lembra bem que o calendário está decaindo, tá? Ele vem de lá assim 4000 antes de Cristo com Adão, chega ali em Abraão em torno do ano 2000 antes de Cristo, ano 1450 com Moisés, ano 1000 Davi, ano 600 antes de Cristo Daniel, Ezequiel, aí vai indo, Neemias 445, aí os romanos 63 a.C., o nascimento de Jesus, ano 1 depois de Cristo. Então o calendário está vindo assim, ó, decaindo de lá para cá. Então no ano 1450, 1500 mais ou menos, Moisés vai tirar o povo do Egito. Os amalequitas se levantam contra o povo de Deus. Lembra aquela guerra de Amaleque e Josué foi guerrear e levantava os braços de Moisés? Quando Moisés estava com os braços levantados, Josué vencia as guerras. Então, os amalequitas queriam destruir o povo de Deus. Ali Josué venceu a batalha. Aí o tempo vai passando. Vai passando. Passaram-se, morreu aquela geração, morreu outras gerações e tal. Os amalequitas tiveram muitas oportunidades de se arrepender e eles não mudam de vida. Os adultos são terríveis e eles passam essa doutrina para as crianças. As crianças crescem, ficam pior do que os seus pais e matam também. Essas crianças que cresceram se tornaram pais. Então eles têm crianças como filhos. Eles ensinam seus filhos de novo a maldade. Deus manda profetas para que eles se arrependam e voltem-se para o Deus de Israel. Que se convertam, mas eles não querem. Eles querem brigar, eles querem olho por olho, dente por dente. Então, desde Moisés até a época de Saul, passaram mais de 400 anos de Deus mandando profeta,
de Deus avisando, para eles se arrepender, para eles mudar. Aí chegou na época de Saul, Deus falou por meio do profeta Samuel, olha, não tem condições, mata adultos, crianças, mulheres, porque esse povo não tem jeito. Eles não querem mesmo. Então, quando a gente fala que Deus matou lá, mandou matar, você tem que olhar por trás. Tem muita história por aí, muita longanimidade de Deus, muita tolerância de Deus. Imagina quanta maldade os amalequitas fizeram desde a época de Moisés até o rei Saul. Eles eram terríveis. E você fica imaginando alguém durante esse período clamando: Deus, faz alguma coisa. Como é que pode esse povo ser tão ruim? Os amalequitas matavam mulheres, matavam crianças de tudo quanto é nação. E ninguém podia com eles. E você imagina bem alguém ali no meio, você vivendo nesse meio e pedindo para Deus: Deus, faz alguma coisa. Esse povo é muito ruim. E Deus não faz nada. Está dando chance para eles se converterem. Dando chance para eles se converterem. Mas chega até que no momento em que Deus fala: agora chega. Imagina hoje, por exemplo, nos nossos dias, hoje, 2025, alguém aí fazendo injustiça no nosso Brasil. Injustiça daqui, injustiça dali, colocando leis terríveis e tal, e ninguém se levanta, ninguém pode fazer nada, porque fulano, cicrano e beltrano tá fazendo muita injustiça. A gente fica chateado, aborrecido, porque parece que Deus não tá vendo. Tá vendo? Tá entendendo? Deus está dando oportunidade para essas pessoas se arrepender. Como ele deu mais de 400 anos para os amalequitas se arrependerem. Então, quando os amalequitas não se arrependem, Deus vem e fala: vou eliminar vocês porque vocês não se convertem, mesmo eu tendo misericórdia. Então, quando a pessoa, então, como nós lemos aqui, Marcião, né, no caso, fala que o Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, é por conta disso. Ele não tem esse entendimento ou não consegue entender do jeito que a gente está acabando de explicar para você. Entende? Então, Deus, ele, desde o início, ele já trouxe a graça. Quando o pecado entrou no mundo, Deus já desde o Gênesis, capítulo 3, verso 15, está trazendo um meio de salvação que vai culminar na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a manifestação aqui no nosso mundo do amor de Deus. Mas não que Deus não amava desde o Antigo Testamento. Ele sempre amou. Então nós temos essa doutrina de Márcio, do Marcião, né? Tem também a doutrina aqui do maniqueísmo, que é a principal religião dualista, afirmando que o bem e o mal são igualmente poderosos e que as coisas materiais são más. O grupo também está associado com o gnosticismo, através do seu grupo de origem, o mandeísmo. Foi fundado em 2010 a 2000, foi fundado em 210 a 276 depois de Cristo por Maniqueu. Mani era parte dos mandeanos antes de fundar sua própria seita, o gnosticismo. Já que eu falo dele, vou falar direto também aqui também do gnosticismo. O gnosticismo refere-se a diversos movimentos religiosos sincretistas que consiste de vários sistemas de crença em geral, unidos no ensino que os humanos são almas divinas aprisionadas em um mundo material criado por um Deus imperfeito, o demiurgo, que é frequentemente identificado como o Deus de Abraão. Deixa eu explicar para vocês essa questão do mandeísmo e do gnosticismo para a gente poder concluir os dois aqui. Concluir, ó, o maniqueísmo e o gnosticismo, que tem, né, o mesmo fundamento. O mandeísmo e o gnosticismo, eles têm praticamente a mesma doutrina, o mesmo fundamento. Aqui acredita-se que tem a luta do bem contra o mal. É um dualismo. Que o mundo é assim, é o bem contra o mal contra o bem. Gente, que Deus é o bom, o bem, no caso, o Deus que criou os céus e a terra, no caso aqui, para eles, é o demiurgo, tá? É o Deus mau. Porque a matéria é má. Então o gnosticismo, o gnóstico, eles acreditavam que a matéria é má. Foi criada por um Deus inferior, que eles chamam de demiurgo, que é atribuído ao Deus do Antigo Testamento, o Deus de Abraão. E que o Deus mesmo Todo-Poderoso, ele não se manifestou por meio de Jesus. Porque Deus Todo-Poderoso não ia virar humano, matéria, porque a matéria é má. Você entende? Mas Jesus é um enviado de Deus e
ele vai trazer a salvação não por causa da morte e ressurreição, mas por causa do conhecimento que ele tem de Deus. Então, o gnosticismo vem de gnose. Gnose é conhecimento. Então, para os gnosticistas, eles, para ser salvo, precisa ter um conhecimento elevado, um conhecimento divino, que são para poucas pessoas, não é para todos. Então, Jesus tinha esse conhecimento. Então, por meio desse conhecimento, você adquire a salvação. Eles, inclusive, eles interpretaram, né, no caso aqui, a carta de Paulo à igreja de Corinto, o capítulo, deixa eu achar aqui, esse capítulo 1, deixa eu ver aqui, para você entender um verso, aliás, capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo vamos ler o versículo 1 para você pegar um contexto aqui. 1 Coríntios, capítulo 2. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É aqui que eles vão pegar agora, ó. 1 Coríntios 2,6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria desse mundo, ou dos poderosos desse mundo, que se aniquilam. Não, falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, jamais crucificariam o Senhor da glória. Então, quando eles estão falando de sabedoria, os gnósticos estão falando de sabedoria, eles estão falando de um tipo de sabedoria que só algumas pessoas adquirem ou vão adquirir. Então, o gnosticismo é isso. Eles dizem que o Deus Todo-Poderoso colocou uma centelha dentro do homem. E a matéria em si é má. Então, por meio desse conhecimento, que é um conhecimento especial, a pessoa consegue atingir a salvação, como Jesus. Então, os ensinamentos de Jesus são legais. Os ensinamentos de Jesus faz com que você tenha esse conhecimento, mas que não é qualquer pessoa que pode ter. Você entende? Outra coisa também que os gnósticos falam que para você chegar até Deus Todo-Poderoso, você, humanamente falando, você não tem condições. E Deus também não se manifestaria nessa terra, porque a matéria é má. Então, é por meio de emanações. Deus, ele é como se fossem assim, níveis para poder chegar até nós e falar conosco, ou nós também e crescermos no conhecimento para chegar ao conhecimento desse Deus. Então, Jesus foi uma emanação, uma manifestação do conhecimento de Deus, mas que não é Deus encarnado. Porque Deus não pode se tornar carne, porque a carne e a matéria em si não é boa, é má. Mas Deus tem a intenção de salvar homens e pessoas por causa desse éon que tem no homem. Essa centelha divina que tem dentro do homem. Então Deus tem a intenção de salvar, mas alguns, não todos, por meio desse conhecimento que é privilegiado, um conhecimento elevado. Ok? Então, é claro que dá para pesquisar mais, saber mais sobre gnosticismo, mas de forma geral é isso. E hoje, em 2025, existe no nosso meio também, né, a gnose. Né? O gnosticismo ele está presente no nosso meio. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente falar e ir encerrando a nossa aula de hoje. Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Tem aqui o gnosticismo, então. Ah, tá. Aí depois na outra aula a gente vai falar sobre a classificação das heresias, tá bom? Mas por hora, de forma geral, fica aí, gente. Fica aí essa nossa disciplina aí. Hoje, então, nós falamos aqui um pouco sobre o apolinarismo, o arianismo, o docetismo, macedonianismo, antinomianismo, marcionismo, maniqueísmo,
gnosticismo. Ok? Vamos só mostrar de novo para você ver aqui. Achar aqui de novo, rapidinho para você. Aliás, deixa eu passar aqui eu tenho ela aqui, só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Isso mesmo. Aqui eu tenho um resumo. Nós temos aqui a doutrina, o ensino principal, o erro teológico e a condenação. O apolinarismo, né, Apolinário, então, qual que foi o ensino principal de Apolinário? Cristo tem corpo humano, alma sensível, mas não alma racional. O Logos ocupa o seu lugar. Qual que é o erro teológico de Apolinário? Negação da humanidade de Cristo. Ele foi condenado no Concílio de Constantinopla, numa reunião de bispos, né, que condenou essa fala dele. E qual que é a correção? Cristo é plenamente Deus e plenamente homem. Depois teve a doutrina de Ario, né, o arianismo. Qual que é o erro? Cristo é criatura gerada, superior aos anjos, mas não coeterno, nem consubstancial ao Pai. Quer dizer, Cristo não é Deus, tá? Ele nega, então, a divindade de Cristo. O arianismo nega a divindade de Cristo. Foi rejeitado no concílio de Nicéia, porque qual que é a correção? Cristo é Deus verdadeiro, verdadeiramente. Né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo era Deus, no princípio estava com Deus. Tal. Aí vem o docetismo. O que o docetismo apregoava? Jesus apenas parecia ter um corpo físico, mas ele era puramente espiritual. Então eles negavam a encarnação e o sofrimento de Cristo. Também foi rejeitado e porque a gente afirma que houve a realidade da encarnação. O Verbo se fez carne. Deus se fez carne na pessoa de Jesus. Outra heresia também, apenas resumido, né? Macedonianismo ou pneumatomachoi. Eles diziam que o Espírito Santo é uma criatura subordinada, não Deus. Então eles negavam a divindade do Espírito Santo. Também foi refutado, porque nós sabemos que o Espírito Santo é plenamente Deus. Explicamos isso também para você. Aí tem também aqui, né, o antinomianismo. A salvação é pela fé, não precisa guardar as leis morais, não precisa obedecer, nada de obediência. Então, o que significa? Não precisa santificar a vida. Pode viver tranquilamente aí sem se preocupar com o pecado. E não precisa obedecer ninguém. Então, isso que nós falamos lá, que Deus colocou uns para apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, visando aperfeiçoamento, né? Então, foi rejeitado também por vários, né? Porque é necessário que nós tenhamos frutos. O cristão, ele produz o fruto do Espírito, que é a mansidão, a paz, né? O domínio próprio, etc. Tem o marcionismo, nós falamos também que ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento é um Deus inferior, um Deus mau, colérico. Ele rejeitava o Antigo Testamento e também parte do Novo Testamento. Negava a unidade do Deus das Escrituras. Foi refutado também, porque nós sabemos que é preciso haver uma unidade entre o Antigo e o Novo Testamento, por N motivos e por causa também das promessas de Deus e da origem do plano de salvação. O maniqueísmo é um dualismo, um mundo dividido entre bem e mal. Jesus é um ser espiritual libertador. Negavam a bondade da criação e da verdadeira encarnação. Foi combatido também, porque a gente sabe que Deus criou todas as coisas porque Deus queria o melhor para nós. Agora, se as coisas se tornaram debaixo de sujeição do maligno, já é uma outra história. Mas a criação foi feita com bondade, com amor, com carinho. Deus criou no princípio e Deus viu que tudo era bom. O gnosticismo, salvação por conhecimento, conhecimento secreto. A matéria é má, o espírito é bom. E Cristo é portador desse conhecimento. Negação da criação como boa e também negavam a salvação pela graça. Jesus Cristo é visto como mestre espiritual. Também foi refutado.
Nós sabemos que a salvação é pela graça e Cristo é Deus e Cristo também é homem. Maravilha? Então, gente, é isso. Um resumo das principais heresias desde depois da consolidação da Igreja de Cristo por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos ali o arianismo, gnosticismo, apolinarismo, o marcionismo, o maniqueísmo e etc, etc. Uns negam a divindade de Cristo, outro a humanidade de Cristo, outro o Espírito Santo não é Deus, outro existe uma luta entre o bem e o mal e que Deus está fora disso. Outra, que o Deus do Antigo Testamento é inferior ao Deus do Novo Testamento, que o Deus do Antigo Testamento é mau. E outras heresias também, que a salvação é só por conhecimento elevado. Então, essas são algumas das heresias principais. E as outras vão surgir a partir de divisões e subdivisões dessas heresias. Tá bom? A gente vai continuar depois em outro vídeo a terceira parte da nossa aula de heresiologia. Um abraço, Deus abençoe, até mais.